Fala galera, Pauta Concurseiro na área, mais um vídeo para o canal. Substantivos, né? Gênero dos substantivos. É uma bateria bem interessante, né? Você pode marcar masculino, feminino, sobrecomum, comum de dois ou epiceno, tá? Quem puder se inscrever no canal e ativar o sininho, eu agradeço, né? Quem não puder, eu agradeço da mesma forma. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Vamos lá. Aqui, ó, nessa primeira parte aqui, eu coloquei propositalmente os 5 substantivos que são terminados em "ma", né, clássicos, que são femininos, que é a fleuma, a celeuma, a cataplasma, a enzima e a trama. São todos eles femininos. Vamos colocar o F aqui, ó, tá? Todos femininos. Beleza? Agora aqui é o estratagema, é o plano masculino. Bota o champanhe, o champanha, masculino e masculino. O telefonema também é masculino. Aquela duplinha clássica, né? O eclipse, a elipse. Um é masculino, o outro é feminino. O dilema, masculino. O magma, também masculino. Esse é bem interessante. É Ubá, né? No livro, né? Eu tirei do livro, estava lá. Aubá é feminino. O que é o Ubá, Pota? Ubá é a canoa, tá? Então, Aubá é um substantivo feminino. A mascote também é feminino. O tapa é masculino. A pane é feminino. A hélice também é um substantivo feminino. Aqui nós temos o dó é masculino. Ah, mas não é pena? Sim, mas dó é um substantivo masculino, tá? A cal é a tinta, feminino. Alface é a alface, também é feminino. O plasma é masculino. Eu sempre falo aqui, ó, o plasma mais a cataplasma. Então, cuidado, tá? O axioma também é masculino. O magma também é masculino. Esse é muito bom. A áspide é a serpente, também é feminino. Aqui é interessante, a cólera, o herpes. A cólera é feminino, o herpes masculino. Aí teve uma doutora que sugeriu o quê? A cólera, ela gravou assim, a cólera é feminino, que é a bactéria. O vírus, o herpes é masculino, porque é o vírus. Mas, do jeito que você quiser gravar, é a cólera e o herpes, tá? Vamos lá. Agora aqui, o trema, que é masculino. A comichão é a coceira, que é feminino. Aqui é interessante, porque aqui eu tenho a apendicite. O que é a apendicite? A inflamação do apêndice. Então, é a apendicite mais o apêndice. O apêndice é masculino, tá? A libido também é um substantivo feminino. A entorse, a torção, também é feminino. A dinamite é feminino, a bomba, né? O poeta, a poetisa, masculino e feminino. Então, é a mesma coisa para o profeta e a profetisa, tá, galera? Vamos lá. O anátema, masculino. O glaucoma, também é masculino. O glaucoma é um problema na vista, né? A visão, né? Assim como o tracoma, que vai aparecer daqui a pouco. É o tracoma, né? O formicida é masculino. O magazine é masculino. Aqui nós temos a derme e a epiderme, tá? A derme é feminino, é a pele, né? E a epiderme também é feminino. O clarinete é masculino. O alvará é masculino. O pubis é masculino. A testemunha aqui, ó, olha só o que eu vou fazer aqui. Você diz a testemunha, o cônjuge, a vítima, a criatura, a criança, a pessoa, a celebridade, o cadáver e o indivíduo. Só que todos eles são sobrecomuns. Pota, o que significa classificar um substantivo como sobrecomum? É porque, por exemplo, a testemunha pode ser um homem ou uma mulher. Então, a testemunha é um substantivo sobrecomum,
né? A pessoa também é sobrecomum. A celebridade, né? Essa questão da celebridade caiu recentemente, né? Não tem muito tempo que eles colocaram celebridade. Aí a classificação foi sobrecomum. Porque se eu falo assim, tem uma celebridade na porta do hotel, então essa celebridade pode ser um homem ou uma mulher. É a mesma coisa. O cadáver está ali na esquina. O cadáver pode ser um homem ou uma mulher. Tá? Então todos eles são sobrecomuns. Aí vamos lá. Aqui, ó, nós temos o algoz e o verdugo, que também são sobrecomuns. Esses dois são muito maneiros. O algoz e o verdugo. Porque é como se fosse carrasco, né? Então você diz o algoz do sexo masculino ou o algoz do sexo feminino. O verdugo do sexo masculino ou o verdugo do sexo feminino. É bem interessante. Agora aqui, ó, temos uma festa. Uma festa de quem? Comum de dois. O consorte, a consorte, comum de dois. O cliente, a cliente, comum de dois. O gerente, a gerente, comum de dois. O mártir, a mártir, comum de dois. Aqui é interessante, né? Porque quando a gente fala o mártir, a mártir, o mártir é o Tiradentes, a mártir é a Joana d'Arc, que foi uma heroína francesa. O fã, a fã, comum de dois. O médium, a médium, comum de dois. O soprano, a soprano, comum de dois. O estudante, a estudante, comum de dois. O colega, a colega, comum de dois. O novelista, a novelista, comum de dois. O pediatra, a pediatra, comum de dois. O intérprete, a intérprete, comum de dois. Agora aqui nós temos a tartaruga, a cobra e o jacaré. O que os três são? Os três, deixa eu só recuperar aqui o foco, isso. Os três são epicenos, tá? Epiceno é aquele substantivo que é utilizado normalmente para animal, né? Que é quando você diferencia o sexo por macho ou fêmea. Então a tartaruga é epiceno, a cobra é epiceno, porque você diferencia por macho e fêmea. Jacaré, epiceno, tá? Personagem, personagem comum de dois. Já teve prova que disse que personagem era um substantivo masculino e feminino. E já teve prova que deu ele como comum de dois. É a mesma coisa, né? Ele pode ser, você pode dizer o personagem, pode dizer a personagem, né? Tá joia. Aí aqui, o pianista, a pianista, comum de dois. Aqui eu tenho a omoplata. A omoplata é um substantivo feminino. A omoplata, a clavícula, a escápula, né? A águia é epiceno, pode ser macho ou fêmea. Aqui é o maracajá, masculino. Aqui eu tenho o agente, a agente, comum de dois. Aqui eu tenho a baleia é epiceno. A baleia é epiceno, pode ser macho ou fêmea. O servente, a servente, comum de dois. Aqui eu tenho a governanta é feminino. E aqui eu tenho o pernoite, é masculino. Aqui é bem interessante esse, porque você diz à noite, mas você diz o pernoite. O pernoite é um termo militar, né? O pernoite para hoje, né? Tá. Aqui eu tenho o motorista, a motorista, comum de dois. Aqui eu tenho a clâmide. A clâmide é feminino. Vai aparecer até de novo daqui a pouco. A clâmide. Grava como se fosse a roupa. É a clâmide, né? Aqui eu tenho o repórter, a repórter, que é comum de dois. E aqui eu tenho o tracoma, que é masculino. O tracoma e o glaucoma, tá? Beleza. Agora essa parte aqui, ó. Trazia ainda no corpo o estigma. O estigma é masculino, tá? Agora aqui, como é que se diz? Você diz os pampas. Os pampas são a arena verde imensa do Cavaleiro Gaúcho. Os pampas. Beleza. Aqui você diz os lança-perfumes. Os lança-perfumes, também masculino. O grande líder político presidia o ágape. Ágape é masculino. Eu até sempre comento, né? Que a primeira vez que eu vi, esse aqui são exercícios tirados do livro, tá? O ágape, aí eu falei, quando eu li esse exercício, eu falei, pô, deve ser o ágape, porque tem até um livro, né? Do padre Marcelo Rossi, o ágape. Aí eu falei, pô, deve ser masculino, não iam botar na capa errado, né? Beleza. Um broche de ouro segurava o pescoço a clâmide do general ateniense. A clâmide, a roupa,
a vestimenta, o que você quiser botar. Mas é a clâmide, tá? Esse nunca caiu, não. Está no livro. Eu tirei esse exercício daqui do livro, tá? Esse aqui também é interessante, ó. As dissidências religiosas geram os cismas. Os cismas você pode colocar como os rompimentos, os desacordos, os problemas, os conflitos e etc, né? Porque existe também a cisma, a desconfiança. Porque vai ter a desconfiança, a mania, enfim, ato de cismar, né? A cisma. A 7 eu acho muito maneira também. Porque olha só, as chuvas avolumaram rapidamente o enorme caudal. É o caudal. Se você pega no dicionário, tá lá, caudal. Você vai olhar, caudal é como se fosse uma tromba d'água, né? A chuva vai avolumando, né? Aumentando o volume, aí vem aquela tromba d'água. O caudal, né? Do rio e tal. Essa é maneirinha. O caudal. A luz da ciência dissipa os erros e as abusões, ou seja, as ilusões. Maneira essa também, as abusões. Essa aqui também é legal, ó. A aluvião de populares irrompeu pelo parque adentro. Esse aluvião é como se fosse a multidão de populares. É a aluvião, tá? A 10. A notícia da derrota abateu o moral, abateu o ânimo da população, masculino, o ânimo. Porque tem o moral, que é o ânimo, e tem a moral, a ética, né? A moral e os bons costumes. Aqui já apareceu hoje a mascote. Essa informação é até interessante, ó. A mascote dos fuzileiros navais é um carneiro. Essa também eu não sabia, mas já acrescentou, né? Mais uma informação. É a mascote, tá? Agora vamos lá. Aqui é uma coisa bem interessante na 12, ó. O colossal alude, despenhando-se da cordilheira andina, que a cordilheira andina é a cordilheira dos Andes, arrasou a aldeia. O alude é tipo um deslizamento, né, de neve, né? É o alude. Só que quando eu fui até pesquisar, né, no dicionário, aí aqui tem aquela história interessante, né? Porque alude, ele pode ser um substantivo masculino, como está aqui, né? O alude, o deslizamento e tal. Ele pode ser o alude, que é um substantivo masculino, e pode ser também o do verbo aludir. Tipo assim, se você encontrar uma questão que esteja assim, o professor alude ao fato, por exemplo. Esse alude é o mesmo que se refere. O professor alude a quê? Ao fato. Então aqui eu teria um verbo transitivo indireto e um objeto indireto. Então o que chamou a atenção? Que a palavra alude, ela pode ser trabalhada como substantivo, o alude, e pode ser trabalhada como verbo aludir, na terceira pessoa do singular. Ou seja, o professor, que é ele, alude ao fato. Ele se refere ao fato. Bem interessante. Então ela tem essa flexibilidade de classes gramaticais, podendo ser um substantivo ou um verbo transitivo indireto, tá? Que pede preposição a, assim como se refere a, né? Beleza. Agora aqui é mais tranquilo, ó. A íris é a íris que regula a entrada da luz no olho, né? Aqui é interessante também, Deus é o alfa e o ômega de todas as coisas. O alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O ômega é a última letra do alfabeto grego, né? Aqui nós temos a cólera é a cólera mais o herpes. Aqui nós temos a Grande Porto Alegre, né? A cidade de Porto Alegre, a Grande Porto Alegre, adormecia junto ao Rio Guaíba. Maneira essa, né? E por fim a 17, ó. Aumentava cada vez mais a celeuma. Aqui só não era para estar com letra maiúscula, né? Mas é a celeuma. E esse a celeuma tá lá no início do vídeo, que é aquele quinteto. A fleuma, a celeuma, a cataplasma, a enzima e a trama. Valeu? Galera, quem curtiu o vídeo e puder deixar o like, eu agradeço. Aqueles que não são inscritos no canal, se puderem se inscrever, é um gesto nobre, de ajuda, de gratidão. Fico grato a vocês todos e que Deus abençoe cada vez mais as nossas vidas, dando muita saúde, muita paz, muita prosperidade, tá bom? Um forte abraço
e até a próxima. Valeu, pessoal!